Olá, olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live aqui da nosso programa de conversas da Galeria Superfície. Hoje uma live muito especial. Vamos receber o grande Paulo Sérgio Duarte, que vai nos contar um pouco sobre as experiências da Lígia Clark. Deixa eu ver se o Paulo já entrou aqui para eu chamar ele. Aqui. Pronto, Conectando. Oba, Paulo, tudo bem? tudo bem. E Bem-vindo. Bem-vindo ao nosso programa de conversas e bate-papos online. Vou só colocar aqui nos comentários fixos o título da nossa conversa. Só um segundo. Eu faço isso ao longo da nossa conversa. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Paulo Sérgio Duarte. Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e poder compartilhar essas histórias todas com a gente. Nesse momento, né, que a gente continua vivendo de isolamento social, né, eu sempre falo aqui que essas nossas lives é talvez a única forma viável de ter uma conversa pública e de poder compartilhar conteúdo, né? Então é uma forma que a gente se vê aí de ter troca, de estar junto de alguma maneira, né? Num determinado momento, discutindo um certo assunto. E a gente decidiu usar essa ferramenta aqui das lives do Instagram para gerar esses bate-papos sobre arte, ter essa troca toda. E hoje a gente vai falar sobre o estilo tardio da Lígia Clark, que é um termo que o próprio Paulo criou, um ensaio, um texto que ele criou, que ele vai nos explicar melhor daqui a pouco o que significa esse título. E isso me veio à mente também, esse tema, né? Porque outro dia eu estava estudando um pouco, vendo as coisas da Lígia, e quando eu retomei essa exposição dela, A Casa é o Corpo, eu fiquei pensando que nesse momento de quarentena é quase uma metalinguagem, né? Porque seria o corpo a casa dentro da casa. E que era um pouco do que ela, enfim, estava propondo de olhar para o indivíduo, né? De olhar para si mesmo, ou para o interior, para esse autoconhecimento, para essas experiências sensoriais, que são coisas que a gente vai debater aqui. Enfim, para quem não conhece o Paulo Sérgio, tem muita gente que entra aqui que não é muito próximo ao universo das artes, então eu vou apresentá-lo, fazer uma breve apresentação. O Paulo Sérgio é um crítico, curador, professor de História da Arte também, já esteve à frente de várias instituições aí no Brasil, como o Paço Imperial, né, que foi, acho que, o primeiro diretor do Paço Imperial, também da Rio Arte, professor no Parque Lage, também em outras escolas, e já tem uma coleção de exposições e coisas que a gente poderia citar, mas enfim, publicou também um importante livro chamado Anos 60, A Transformação da Arte no Brasil. Também teve livros publicados sobre o Valtércio Caldas, sobre o Carlos Vergara e uma série de outros textos, ensaios, que eu não vou me estender muito, senão a gente vai tomar senão a a gente não live vai falar inteira. sobre a Lígia. Vou falar da trajetória do Paulo. Mas, principalmente sobre esse tema de hoje, o Paulo teve uma ligação muito próxima com a Lígia Clark, eram amigos, eram próximos. Paulo participou das experiências da Lígia, que, segundo ele me contou, foi um convite dela que ele fosse o paciente, atuasse como o paciente, né, das experiências. Teve esse contato próximo com ela, ainda posteriormente teorizou
parte dessas ações e proposições que a Lígia desenvolveu no final dos anos 60 e ao longo dos anos 70, que é a parte não só da participação do espectador, no momento onde ela radicaliza não só a participação do espectador, como também a criação de uma obra não mais contemplativa, né? Que é uma atitude radical para a época também. Então, bom, queria agradecer novamente a presença do Paulo aqui, a generosidade dele de compartilhar essas histórias com a gente. E vou passar a palavra para o Paulo, sem grandes perguntas, para ele poder começar essa história do ponto que ele quiser. Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que estejam escutando. Eu coloquei os fones. Estou ouvindo bem. Tá. É um prazer imenso estar aqui com você particularmente. A gente não pode se ver, eu não posso ir a São Paulo, você não pode vir ao Rio, mas é como você disse, uma maneira de conversar nesses tempos difíceis que nós estamos atravessando. O trabalho da Lígia Clark é um dos trabalhos de arte contemporânea, a meu ver. Eu sei que quando a gente junta Lígia e Hélio, as pessoas às vezes ficam incomodadas, mas esses dois artistas fizeram parte do movimento neoconcreto de um modo muito radical, muito importante a fase neoconcreta, mas construíram uma obra depois do neoconcretismo. E essa obra é muito diferente em cada um deles. Eu vou falar aqui da Lígia Clark porque as famosas superfícies moduladas, onde a gente trata tanto da linha orgânica, às vezes pensa-se na linha orgânica quando a linha orgânica, a linha branca que separa duas superfícies pretas, onde ela já não praticava o artesanato da pintura, elas eram pintadas à pistola, aquelas pinturas negras com a pequena linha branca. É importante lembrar que ali é um pequeno relevo. A linha orgânica não é só o que separa a moldura, como muitos pensam, uma metáfora da separação da moldura do quadro. Ela é mais do que isso, porque aquilo é um relevo sutil, onde o quadro se torna uma escultura muito sutil, a pintura, porque existe uma diferença de alguns milímetros entre a superfície da linha orgânica que está no fundo e o preto que soa. Logo depois ela desenvolve os famosos bichos, né, que são esculturas que pode adquirir diferentes fisionomias conforme o observador as manipula, mas elas podem ser também contempladas, né? Logo em seguida, os bichos vêm os famosos trepantes, as espirais magníficas, que existe uma maravilhosa numa coleção particular aqui do Rio de Janeiro, que esteve nessa retrospectiva que eu fiz no Instituto Itaú Cultural com o Felipe Scovino. O Felipe Scovino é um grande mestre na obra da Lígia Clark, porque ele, enquanto estudante ainda, participou da catalogação no projeto Lígia Clark da sua obra. E esse trepante estava lá, e essa curadoria que eu fiz com o Felipe para o Instituto Itaú Cultural foi uma apresentação bastante exaustiva da obra da Lígia. Acredito que foi uma exposição muito completa e o catálogo é uma documentação de referência muito importante mesmo sobre a obra e sobre os textos da própria Lígia, né? Tem uma grande parte que são reproduções em facsímile dos textos dela. A Lígia, como o Hélio, pensavam e teorizavam sobre sua própria prática. Pensavam muito, teorizavam sobre sua própria prática. E, de repente, o que acontece é que a Lígia Clark opera uma das fraturas mais radicais na famosa equação estética. O que eu quero chamar de fratura radical na equação estética? Toda equação estética pressupõe
Temos um amigo do homem aí participando da nossa live, né? Um cachorrinho que late. É aqui na rua. É. Sandra, você pode me ver uma almofada? Porque eu tô... O que acontece nessa fratura da equação estética é que a equação estética, como todo mundo sabe, de um lado só tem dois membros, é uma equação do ponto de vista matemático, uma abstração, uma metáfora matemática muito importante para a compreensão disso que eu vou chamar de estilo tardio de Ligia Clark. E essa equação estética sempre foi constituída por um lado o produtor, o artista, aquele que faz a obra, de outro lado o receptor, o público. E, de repente, ela fratura de uma tal maneira que a obra só se constitui através da participação. É diferente do bicho. O bicho você manipula, mas uma pessoa pode não manipulá-lo e apreciá-lo esteticamente, né? Uhum. Você pode me trazer uma réplica do bicho ali, por favor? Eu estou pedindo ajuda à minha companheira, à minha mulher querida, a Sandra, para o público, muitas vezes o público, sobretudo mais jovem, quando eu estou falando em bichos. Isso aqui é um exemplo de uma réplica de um bicho. Réplica realizada pelo próprio projeto Ligia Clark. Né? E isso aqui é uma escultura que pode adquirir diversas fisionomias, né? Conforme você manipula. Mas uma vez estabilizada num determinado lugar, ela se constitui como uma escultura que pode ser contemplada também. Não precisa ser manipulada necessariamente. Nas obras do que eu estou chamando de estilo tardio, o receptor deixa de existir para ser coautor da obra. Ou seja, a Ligia impõe a participação como a realização da própria obra. E quem não participa, não contempla. Quem não entra na casa ao corpo, não adianta olhar aquela cabaninha ali, só penetrando. Quem não colocar as máscaras da Ligia, que você fez uma seleção aí que nós vamos ver ao longo da minha fala, quem não colocar a máscara, não experimenta a máscara. A máscara só vai existir uma vez experimentada. E tem o problema da respiração, da audição, que é modificada, da respiração, tudo isso. Então, é uma série de trabalhos que ela começa a desenvolver na segunda metade dos anos 60 e que ela vai radicalizar ainda mais quando vai para Paris. E ela vai para Paris, em 68, e ela passa a ensinar na Sorbonne. E quando ela ensina na Sorbonne, essas experiências se tornam muito importantes para a compreensão daquilo que eu vou chamar de estilo tardio. Estilo tardio hoje está um pouco banalizado. Às vezes se aplica o termo estilo tardio a obras que evidentemente não constituem uma ruptura no estilo tardio. O estilo tardio foi forjado por Theodor Adorno para a compreensão das últimas obras de Ludwig van Beethoven. Quais são essas obras? Para quem não conhece bem a obra do Beethoven, é fácil localizar uma obra do estilo tardio. Ela tem um número de opus 100 ou acima de 100. As obras que estão com o número de opus abaixo de 100 não são estilo tardio. Outro dia, um amigo meu eu disse assim, ele compôs 16 quartetos. Os 4 últimos quartetos estão no estilo tardio. Ele compôs 32 sonatas. As 4 últimas sonatas, da 29 a 32, estão no estilo tardio. A Missa Solemnis está no estilo tardio. A primeira vez que ela foi apresentada, os padres se retiraram da igreja. Tão revoltados que ficaram com aquela música. E tem uma bagatelle também para piano, que constitui o estilo tardio. São poucas obras que constituem esse corpus chamado pelo Adorno de estilo tardio. Mais tarde, um intelectual de origem palestina, mas de uma classe privilegiada, e um intelectual de elevada monta, o Edward Said,
sabendo que estava portador de uma doença que iria tirar a vida inevitavelmente, para a qual não tinha cura, ele escreveu um livro, Estilo Tardio, onde ele reúne uma série de estudos baseados nesse conceito de Adorno, que representa o estilo tardio, uma vez que os próprios ensaios deles já estavam experimentando o estilo tardio do próprio Eduardo Said. Eu esqueci de fechar a janela aqui. Faz parte. Aqui é infernal. Porque aqui é caminho do Hospital Miguel Couto. Eu estou no Leblon, não estou no Cosme Velho. Minha casa de campo fica a 7 quilômetros daqui. Fica no Cosme Velho. Que ótimo. É onde estão os livros, as obras que os amigos me dão. E aqui eu tenho meu anjo da guarda, que é a Beth Jobim, né? Que ótimo. Essa obra da Beth Jobim, meu anjo da guarda, nessas conversas que eu vou tendo com vocês. Mas, voltando ao estilo tardio, então, o Eduardo Said forjou isso, e o estilo tardio começou a ser apropriado inadequadamente. No caso da Alicia Clark, há, evidentemente, uma ruptura em relação às obras neoconcretas e em relação aos bichos e os trepantes de modo muito radical. Essas obras só se realizam com a participação do receptor. Sem isso, elas não se realizam. Então, foi isso que eu chamei de estilo tardia e comecei a compreender. Aí, é importante que, nesse tempo que ela estava em Paris, ela estava muito preocupada com uma visão de corpo que não tem nada a ver com body art, como muitas vezes as pessoas pensam. Não é uma experiência de body art no sentido tradicional do termo. A Lígia jamais atiraria no próprio braço com uma pistola, ela jamais iria fazer exercícios radicais de tensão entre uma pessoa e outra nos limites da morte. Não tem nada a ver com o que se chama body art. O corpo ali é realmente o corpo no sentido integral. Quando uma pessoa aí em São Paulo apoiou muito a Lígia nas reflexões, nas teorizações dela, é uma psicanalista e teórica da arte também, Sueli Rounik, acompanhou muito de perto esses trabalhos. A Sueli Rounik é uma pessoa que eu citei nesse estudo meu, que eu publiquei no catálogo do Itaú Cultural, chamado Estilo Tardio de Lígia Clark, que você anunciou aí. Esse faz 12 citações da Sueli porque eram inevitáveis. Essas citações, porque foi quem deu apoio à reflexão teórica da Lígia naquele período. E é quando ela dá uma passagem da experiência artística para uma experiência psicoterapêutica muito interessante, onde ela vai enfrentar o que em psiquiatria e em psicanálise são chamados borderlines. Os borderlines, aqueles que estão na fronteira, são aqueles que estão entre a neurose e a psicose, que podem entrar em estado psicótico. E ela começa a fazer experiências terapêuticas desse tipo. Mas antes disso, ela desenvolve uma série de trabalhos e uma série de objetos. E esses objetos, tanto os objetos relacionais como mais tarde os terapêuticos, vão ser muito importantes para a gente compreender essa constituição de uma obra onde, sem a participação do espectador, ela não se constitui enquanto obra. E é importante também pensar que ela desenvolveu, então, começou a desenvolver uma teoria, já nessa passagem da arte. Esse é o caminhando. O caminhando é uma dessas primeiras experiências onde a obra é realizada por quem a manipula. É um anel de Möbius. Möbius foi um matemático do século XIX, né, da primeira metade do século XIX, e onde o anel de Möbius não tem dentro nem fora, não tem interior nem exterior, né? E o sujeito constitui, ao cortar, formando com a tira de papel, dobrando a tira de papel e colando as pontas, se ele cortar, uma série de anéis sucessivos se formarão
que é através do teu trabalho Caminhando, que, se não me engano, é de 1966 ou Esse é um dos 64. primeiros desses objetos que E é um requerem... desses objetos que requerem a realização é feita pelo próprio espectador, ou seja, não existe espectador, existe aquele que produz a obra na medida em que ela se realiza. Tem um outro objeto aqui que eu estou buscando, deixa eu ver se eu encontro. E outra coisa que é interessante, que nessa passagem que ela fez das artes visuais, das artes, com a participação do corpo, com uma experiência realmente onde você tinha túneis que você tinha que atravessar, muito estreitos, transparentes, outros opacos, e tinha as roupas que você tinha que vestir. Ela começa a pensar nessa parte terapêutica e psicanalítica. Ela começa a pensar e formula o termo estruturação do self. Estruturação do self, para muitos, parece um pedantismo, um anglicismo desnecessário. Não é. Não podia ser, embora ela estivesse na França, ela não podia falar em estruturação du moi, estruturação du moi, nem em português estruturação do eu. O I e no me equivalente ao eu. O eu é uma instância psicológica. O self não tem tradução para o português nem para o francês. O self é a mente mais o corpo. O self é mind plus body. Mind plus body. Logo, não é. O self não tem tradução para o português nem para as línguas neolatinas. Eu não conheço nenhuma língua neolatina que tenha esse termo, essa palavra que reúne necessariamente a mente e o corpo. Ou seja, a instância, o eu, a primeira pessoa do singular, o me, né? O pronome oblíquo, o je, o moi, são instâncias psicológicas, embora instâncias gramaticais, mas são instâncias psicológicas que se referem a uma instância puramente psicológica, enquanto o self incorpora necessariamente o corpo, a mente mais o corpo. Por isso, ela deu o nome desse trabalho que ela estava desenvolvendo de estruturação do self. É importante lembrar que nesses objetos, nessa época, quando eu conheci a Lygia Clark logo que eu cheguei em Paris. Né? Em 1969, a minha amiga Violeta Arraes-Rezô, né? a Violeta Arraes-Rezô, irmã de Miguel Arraes, conheci a Lígia, a Violeta também era psicanalítica, e me convidou para visitar ia ter uma reunião no ateliê da Lygia Clark, isso logo que eu cheguei em Paris, em outubro de 69, novembro, por aí. E que ela estava na Cité des Arts, né? Ela estava ainda na Cité des Arts, que é uma residência artística no Marais, de frente para o Sena, muito confortável, muito boa. E nessa reunião haviam várias pessoas, se eu não me engano, também estava o Caetano Veloso. Olha só. Essa foto aqui, ela na Cité des Arts. Exatamente, isso é na Cité des Arts. E é importante lembrar que o Caetano depois vai compor uma música em homenagem a Lygia Clark a partir da experiência da Lygia Clark. If you hold a stone, hold it in your hand. If you feel the way, you'll never be late. Se lembra dessa música? Essa música é uma referência direta à experiência da Lygia Clark, segurar uma pedra. Né? Se você segura uma pedra. Incrível. É incrível. E nessa, em 69 ainda, ela não estava ainda pensando em largar a prática artística para entrar exclusivamente na prática terapêutica. O que eu acho é que há uma continuidade na prática terapêutica da prática artística levada de outra forma, conduzida de outra forma. E nessas experiências, ela também foi psicanalizada. E ela foi psicanalizada pelo Pierre Fédidart,
ela era paciente do Pierre Fédidat, enquanto estava desenvolvendo esses trabalhos ainda artísticos, ela já estava fazendo psicanálise com o Pierre Fédidat. O Pierre Fédidat é um psicanalista francês muito importante para essa questão do corpo, não desse corpo banalizado, né? Desse corpo... A pessoa vai lá, dá uma cambalhota na galeria e acha que está fazendo arte, na performance de Boiard. Aí dá uma cambalhota. O outro vai lá, faz um tipo de ginástica estranha, e o outro vai lá, desfila com uma vela e acha que está fazendo uma performance com o corpo. Mas esse trabalho é importante da Lígia, porque o Pierre Fédidat dava uma atenção especial à questão do corpo por uma razão simples. Ele foi o sujeito que introduziu na França um psiquiatra suíço muito importante, o Ludwig Binswanger. O Ludwig Binswanger adotava a fenomenologia como método da teorização psicanalítica. E que, como todo mundo sabe, a questão do corpo está muito presente a partir de Merleau-Ponty na representação e na própria fenomenologia. Não existe mais a separação entre mente e corpo, ou seja, o sujeito se engaja de corpo inteiro, ou seja, com seu self, com sua mente mais o seu corpo para apreciar uma obra de arte, por exemplo. E o Pierre Fédidat era professor das cadeiras chamada lá em francês de Psicologia do Desenvolvimento, que na verdade era Psicologia Infantil, e ele dava uma disciplina muito importante já para a finalização, para a metrise, que era a psicopatologia psicossomática. E nessa disciplina ele desenvolvia, evidentemente, uma teoria do corpo, e fundada não somente em Freud, que era o grande sustentáculo da teoria dele, do Pierre Fédidat, mas também em Binswanger, né? Então, ou seja, há um substrato de experiências teóricas e práticas na Lígia Clark que dão uma consistência imensa a essas reflexões que ela desenvolveu a partir desses trabalhos que eu chamei de estilo tardio. Uhum. É importante lembrar que quando ela chama de objeto relacional, certos objetos que ela desenvolve, é importante lembrar que existe um grande psicanalista, que era também um pediatra inglês, o Winnicott, que desenvolveu o conceito de objeto transicional. O objeto transicional, para quem se lembra do Charlie Brown, o Linus tinha um cobertor. Esse cobertor tem até um apelido em inglês, Security Blanket, ou seja, o cobertor de segurança. Aqui, isso é um exemplo de objeto transicional. É o ursinho de pelúcia, tão famoso e tão conhecido. É o objeto que a criança usa para realizar plenamente a separação dela do corpo da mãe. Ou seja, há um objeto que faz essa transição. Pode ser o cobertor do Linus, no Charlie Brown, pode ser o ursinho de pelúcia tão comum, ou o bonequinho tão comum nessa primeiríssima infância. Isso o Winnicott chamou de objeto transicional. E a Lígia vai chamar uma série de objetos que ela desenvolve nesse período de objetos relacionais, porque recuperaria para o indivíduo a impossibilidade de relacionamento com o mundo e com o próprio corpo. Ele recuperaria, o sujeito estaria no estágio de desintegração e ele se reintegraria na utilização e na manipulação desses objetos. Mas são objetos que são muito próximos os que ela usa na experiência psicoterapêutica, vão ser muito próximos das experiências artísticas, esses objetos. Uhum. E daí que vem a história do filme em que eu fui paciente, um filme dirigido por um amigo querido, um grande cineasta, um grande diretor de fotografia, que foi o Mário Carneiro, e não foi a Lígia que me convidou para ser paciente. O Mário Carneiro foi a Lígia e disse, queria fazer um filme sobre os seus trabalhos mais recentes, esses trabalhos de terapia que você está realizando, etc. Ela disse para ele, eu faço com uma condição, se o Paulo Sérgio for o paciente, porque eu
eu dizia para ela que aquilo era a continuação do trabalho de arte dela. A parte terapêutica era periférica, enquanto ela estava colocando o centro da proposta dela na questão psicoterapêutica. Ela era assistida e orientada, assistida sempre por um casal de psiquiatras e psicanalistas que acompanhavam o trabalho dela. Ela nunca não fazia aquilo de uma forma irresponsável. E eu tive amigos que tiveram efetivamente a experiência terapêutica com ela e que acharam que tiveram bons resultados. Um grande advogado e colecionador de arte fez a experiência terapêutica e para ele foi muito importante na definição final para reorientar a vida dele, essa experiência terapêutica que ele teve com a Lígia, no momento em que ele estava muito dividido entre se dedicar somente à coleção de arte, ao mercado de arte, ou seguir a advocacia. Eu tenho um outro amigo também, que é um grande teórico de arte, um grande crítico de arte, grande escritor, escreve divinamente bem, e que também desenvolveu a prática com a Lígia e teve ótimos resultados. Então, a coisa resultava realmente em uma questão terapêutica. Eu é que, brincando com ela, insistia muito na questão da continuidade da prática artística naquele trabalho terapêutico. E que bacana. Agora, o trabalho da Lígia, o filme já foi assinalado aí, está aí na tela, que é de 1984. Exatamente, é numa série de filmes de artistas que o Instituto Municipal Rio Arte desenvolveu, né? Que é uma coleção de filmes com diferentes diretores. Em geral, os diretores são diretores de cinema mesmo, de pessoas que conhecem a linguagem cinematográfica e que escolhiam um artista sobre o qual eles iam filmar. Que foi o filme que você participou, não? Que eu participei como paciente. E aparece de cueca. Exatamente, de cueca, mas era em 84, né? Pois é. Eu estou com 74 anos, né? Na época eu tinha 38. Eu tenho uma imagem aqui que eu separei. Pode colocar. Eu já entrei um dia na Pinacoteca do Estado, numa exposição que tinha de artistas mulheres aí. De repente tinha tela monumental, um telão desses imensos, com a projeção desse filme. Eu não sabia onde me enfiar. As pessoas, olha ele ali, sei lá, as pessoas que me conheciam, olha lá. Eu separei porque, enfim, como já se tornou uma imagem pública, que já foi exibido tantas vezes esse filme, né? Tem aqui uma imagem ótima, para quem nunca viu o filme, tá aí Paulo Sérgio fazendo a terapia com a Lígia Prado, atuando como paciente, né? Esse é do filme mesmo, do fotograma do filme mesmo. É porque tem outros pacientes que aparecem, as pessoas perguntam se sou eu. Eu disse, não, esse aí está com cueca cor-de-rosa. E aqui ela está soprando alguma coisa no seu ouvido? Ela sopra, coisa assim. ela sopra. Agora, Paulo, nesse momento que ela estava em Paris, onde teve contato com esse psicanalista, assim, quais foram as outras influências dela nesse momento? Porque havia toda uma situação sociocultural e movimentos surgindo nesse momento, como o movimento hippie, movimentos alternativos, que talvez tenha tido aí também uma influência nessa transição dela. Essa transição ocorre ainda no Brasil, né? Eu acho a transição mais importante. É importante lembrar, por exemplo, que no Opinião 65, o Opinião 65, que foi uma exposição muito famosa, com a curadoria da Séries Franco e do Jean Boguit, na Opinião 65, por exemplo, quando o Hélio chegou
com os parangolés, com membros da Escola da Mangueira. Era uma época onde não era moda ainda a classe média desfilar a escola de samba. O Hélio foi um pioneiro nesse negócio de redescobrir esse mundo para a classe média e mostrar que se podia conviver com uma escola de samba plenamente durante o ano. E o Hélio já era um íntimo da Mangueira. Ele tem as famosos parangolés com o Nildo da Mangueira, com passistas da Mangueira usando os parangolés. Mas é o que eu digo, o parangolé, na Opinião 65, ele chegou com a bateria de escola de samba vestida com os parangolés e foi proibido de entrar. Uhum. O museu proibiu, fechou as portas à entrada dos favelados vestidos de parangolés. Era inteiramente incabível para eles, naquele momento, chegar e deixar aquela turma entrar e participar da abertura da exposição. Os parangolés depois foram pendurados, e eram experimentados por diversos espectadores. Agora, o parangolé que eu digo é que quando ele está vestido por um passista da Mangueira, eu não preciso vestir um parangolé para fruir o parangolé. Ao contrário dos trabalhos da Lígia, que só constituem com o espectador se transformando em coautor da obra, o parangolé é belíssimo de ser apreciado quando um bom passista, um bom dançarino está usando um parangolé. É bonito aquilo. Ele é obra enquanto é usado, né? Não pendurado na parede. Eu me lembro que eu tinha uma namorada em 1968, na Pucalipopótese, ali no aterro do Flamengo, que ela usou os parangolés, desfilou, andou de parangolés. Ela era muito bonita, esguia, muito elegante, e usou os parangolés. Foi nessa Pucalipopótese, para mim, se tornou inesquecível, até conversando outro dia com o Antônio Manuel, me lembrei disso, que o John Cage assistiu a essa. O John Cage estava no Rio de Janeiro porque ele tinha feito a música do balé do Merce Cunningham. O Merce Cunningham se apresentou no Rio em 68, lá no Teatro do Rio. É uma coisa que já desapareceu, que foi feito por um armador, o Ferraz, o famoso Ferraz, pai dos Hélio Ferraz, dos Ferraz contemporâneos hoje. O pai dele era um armador e criou um teatro e trouxe o Merce Cunningham com um belíssimo cenário do Andy Warhol, que eram imensas e gigantescas almofadas metálicas cheias de gás que flutuavam, em torno do qual os dançarinos dançavam ao som de John Cage. John Cage esteve lá. Mas eu estou lembrando isso por causa da questão a Lígia ali já estava num trabalho onde a obra só se constituía com o espectador se transformando em coautor, ao contrário não é uma instalação que ela fazia, não é a Tropicália, que é uma experiência radical, multissensorial, você escuta o rádio, você entra descalço, sente a água nos pés, atravessa aquele ambiente da Tropicália, que é de 67, do Hélio de Sica. O trabalho da Lígia já estava só se constituindo nesse momento com o desaparecimento do receptor e do espectador para se transformar para o outro lado do membro da equação estética em coautor. Ou seja, a obra só se realiza plenamente com uma participação, senão ela não acontece. Então, que é muito curioso essa passagem dela, né? É. Que primeiro Pode falar. Não, ela faz primeiro, ela tem primeiro uma preocupação com o público, né? Em criar uma obra onde o público pode tocar, né? Que são os bichos, que já é um convite, né? Essa dessacralização da obra de arte que só pode ser contemplada e agora você pode tocar e manipular e ter experiências com isso. E depois ela tem esse interesse pelo indivíduo, que já é essa parte que cada um experimenta sozinho a obra e só acontece enquanto experimentada, não contemplada, né, que você estava contando. Exatamente isso, Gustavo. É um interesse no indivíduo
enquanto seu corpo mais a sua mente. Por isso, mais tarde, anos mais tarde, por volta de 1976, quando ela vai voltar para o Rio, ela formula a teoria da estruturação do céu. E eu repito aqui que ela teve também, durante esse período, além da psicanálise com Pierre Fegidar, uma discussão teórica muito intensa com a Sueli Ronick, que é uma psicanalista em São Paulo e que mantém permanentemente uma reflexão sobre arte e cultura. Historiadora de arte também, né? Ela, sobretudo, psicanalista, professora da PUC de São Paulo há 40 anos, nesse campo, nessa área da psicanálise, da psicologia. Mas então, voltando, você veja que são experiências que em cada momento são radicais. A parte neoconcreta, ela radicaliza bastante. Ela radicaliza bastante, para chegar aos bichos e aos trepantes. Né? Os casulos então, já são... Os casulos são maravilhosos, você lembrou bem. Os casulos, aqueles planos que se desdobram na parede, né? Que já é uma... ele já está saindo, ela já não está mais se interessando pelo plano, né? Exatamente. Que já não se inovava no plano. São planos que se dobram e que vão para a parede, os casulos. Quando o bicho, ele queria fazer o bicho móvel. Quem ajudou a resolver o problema foi o Jean Boguit, que era um grande amigo dela, muito próximo a ela nessa época. O Jean Boguit ajudou a formulação da dobradiça do bicho. Como formular essa mobilidade. E o Jean Boguit disse, não, temos que fazer uma dobradiça no sentido de uma dobradiça de porta mesmo, né? Ou seja, são dobradiças efetivamente que permitem a mudança de fisionomia da escultura, né? E depois vem os trepantes, logo depois. Aí vem o caminhando, que você mostrou ali, que é a partir do anel de Mébius, e aí começam essas novas experiências. Eu me lembro de uma conversa com a Lígia sobre essa questão de como a experiência tinha que ser individual, ou seja, a experiência tinha que ser individualizada. Ela já estava preocupada, não tinha essa história de morte do sujeito, que estaria muito na moda em Paris, exatamente nessa época, a partir da importância do pensamento de Michel Foucault. Ela não. Ela estava exatamente no sentido contrário. Que história de desaparecimento do sujeito? Nada. O sujeito, é o self. É a mente mais o corpo. O sujeito não é corpo e nem é só mente. Né? O sujeito cartesiano é penso, logo existo. O corpo que se dane. Quando você lê Descartes, você vê que, para ele, tanto fazer ser uma experiência tátil quanto uma experiência visual era tudo desprezível porque vinha do corpo. O importante era o cogito ergo sum, penso, logo existo. E o que o Merleau-Ponty, desde da sua fenomenologia da percepção, desenvolveu, foi exatamente essa incorporação decisiva do corpo com a mente. Mas isso é inteiramente estranho à grande tradição francesa. É realmente uma inovação do Merleau-Ponty, em 1945, quando formula na sua tese de livre-docência, na sua tese de doutorado de Estado, a fenomenologia do espírito, que ele vai depois aplicar à teoria da arte, né, na dúvida de Cézanne, o olho e o espírito, no livro O Olho e o Espírito, na dúvida de Cézanne. Estão dizendo aqui que Descartes é bem mais complexo. Sem dúvida, Descartes é bem mais complexo, mas para ele a questão cartesiana é o penso, logo existo. Ou seja, o corpo está bem separado da mente na reflexão cartesiana. Basta ler. Né? Não basta ler o discurso do método, não. Então, eu queria lembrar que essas experiências, quando se dão
a dois, como no caso aí, envolve duas pessoas, elas se individualizam e necessariamente estão unidas provisoriamente pelos laços, né? Você queria que eu mostrasse, quer que eu mostre alguma outra imagem de alguma outra obra? Eu acho, não, se você mostrasse máscaras, né? Isso aí é interessante, essa roupa aí é muito importante, né? O que você vai apreciar do ponto de vista estético, de contemplação dessa roupa, se você não vesti-la? A experiência só vai realizar-se plenamente você vestindo a obra. O que adianta olhar um túnel da Lygia Clark se você não entrar no túnel e não sair do túnel? Você não tem a experiência, né? Tem uma outra imagem dessa roupa aqui vestida, um homem em pé, que aparece no filme também, Arte Pública. Eu não vou chamar de performance, porque não é uma performance, né? A gente não pode confundir isso com uma performance. Não tem aquela teatralização pode do chamar de artista. performance, mas não é o artista que está lá, né? São indivíduos que estão usando a roupa para completar a obra. A obra não se realizaria sem a participação desses indivíduos. E vejam bem que são os objetos que ele experimenta, o indivíduo, de uma forma muito... Sobretudo aquelas máscaras com os espelhos também, né? Essa, por exemplo. São experiências que você olhar isso, né? É um objeto interessante, curioso. É interessante, pode pensar uma porção de coisas. Agora, se você não fizer a experiência de vestir essa máscara no espelho, você não tem a plena realização da obra. A obra não se realiza plenamente se você não usar a máscara. Fizeram um comentário aqui que é uma coisa interessante. Perguntaram aqui sobre o útero, né? E aí eu lembrei dessa parte da obra dela, que é um convite, não sei, do espectador, né, a entrar a obra, e aí você tem uma geminação, uma ovulação até um nascimento, que é uma obra desse período também, não é? Alguém está perguntando aqui como ter acesso aos escritos da Lygia Clark. O catálogo do Instituto Itaú Cultural, da retrospectiva da Lygia Clark, traz um elenco bem representativo de facsímiles de seus escritos, ou seja, estão reproduzidos facsímiles dos escritos dela de uma forma que tem muita coisa lá mesmo para quem quiser estudar e verificar a densidade do pensamento dela. Ou seja, dois artistas muito amigos, ela e o Hélio, foram também teóricos, não somente da arte, como da sua própria prática, né? Das suas próprias experiências artísticas. É um dos livros mais completos assim, da obra dela, assim, em termos de documentação. A família diz, antes de entrar na quarentena, na nonentena, né? Isso não é uma quarentena, é uma nonentena. Antes de entrar na nonentena, eu participei com a Carolina Aguiar, é um monólogo lá no Vale das Videiras, uma coisa que a Múltiplo Espaço de Arte, junto com o proprietário de uma bela casa de fazenda, que foi fazenda de café há 200 anos atrás, mas que tem uma bela casa, e lá a Alessandra Clark desenvolveu uma cenografia muito interessante com o companheiro dela, e essa cenografia ficou montada de forma de agora fica incorporada nos jardins dessa casa no Vale das Videiras, mas a Carolina Aguiar, que é uma atriz aqui do Rio de Janeiro, desenvolveu um monólogo sobre a Lygia Clark a partir dos escritos da Lygia Clark. É um trabalho muito sensível, muito interessante. E ela apresentou isso no dia 25 de março. Eu voltei para o Rio no dia 26 e desde 26 não saí mais de casa, a não ser para as coisas absolutamente necessárias e urgentes e imprescindíveis. Mas
Isso foi em 26 de março. Esse trabalho da Carolina Aguiar é um trabalho que, não sei se já tem vídeo, se tivesse vídeo seria muito interessante. Ela tinha apresentado antes aqui no espaço do Oscar Metzabar, no Jockey, e foi uma experiência interessantíssima. No Vale das Videiras ganhou uma outra dimensão por causa da monumentalidade do cenário e, sobretudo, porque teve um iluminador que é um dos maiores diretores de cinema e, sobretudo, diretor de fotografia atualmente, que é o Walter Carvalho. Foi o Walter Carvalho que foi o responsável pela iluminação do espaço. Então, foi uma experiência, para mim, muito boa assistir a esse desempenho de novo, né? Eu já tinha assistido aqui no Rio, lá no Vale das Videiras, né? O Vale das Videiras, para quem não conhece, é a continuação de Araras, ainda dentro do município de Petrópolis. Quem atravessa o Vale das Araras cai no Vale das Videiras, inevitavelmente. A continuação da estrada vai dar no Vale das Videiras. Essa experiência no Vale das Videiras foi muito importante por causa, primeiro, da dimensão e da escala do cenário, que é de uma simplicidade incrível, é uma obra neoconcreta da Lígia monumental, que se dobra, se desdobra para criar áreas só preto e branco, e com uma escala muito grande, muito interessante, e iluminada pelo Walter Carvalho, né? E aí ficou uma coisa, realmente uma experiência, com o desempenho da Carolina Aguiar, virou uma experiência. Eu tive o prazer também de ser convidado para conversar sobre a obra da Lígia e aquela experiência. Esse trabalho da Carolina Aguiar é todo construído a partir dos textos da Lígia Clark, ou seja, ela constrói, através da correspondência e dos textos da Lígia Clark, um texto com um desempenho que dura mais de 1 hora e que é fantástico. Que incrível. Esse lá no Vale das Videiras, teve aí o nosso amigo que acabou de entrar, foi a Múltiplo Espaço de Arte, que mantém lá uma grande galeria e também um galpão onde Célia Uvaldo já fez intervenções, são inúmeras exposições que já foram realizadas nos últimos anos lá no Vale das Videiras. Aliás, fica o convite aqui para os espectadores assistirem às lives da Múltiplo Espaço de Arte, que é toda quinta-feira, ou quase toda quinta-feira, com o Paulo Sérgio, sempre convidando alguém, não é isso? É isso mesmo, só que amanhã não vai ser live, foi gravada hoje, que é com um artista que eu tenho um imenso respeito, uma profunda admiração, respeito mesmo pela obra, que eu acho que é um dos mais importantes artistas contemporâneos hoje, que é o Pedro Cabrita Reis, em português, que eu assisti já inúmeras exposições dele, mas agora, antes da pandemia, eu tive a sorte de passar Natal e Ano Novo em Lisboa, e depois uma semana em Paris, ainda sem pandemia, e fui até o Porto para ver uma intervenção, uma grande obra, não vamos chamar de instalação, uma grande exposição dele que ocupa 1.500 metros quadrados, onde os módulos são todos idênticos, os objetos mais estranhos possíveis que ele foi acumulando ao longo da vida, tem algo de biografia, algo de memória, e ocupa 1.500 metros quadrados. Simultaneamente tinha uma exposição do Olafur Eliasson e uma exposição da Paula Rego. Mas essa realmente foi uma experiência extraordinária, tão extraordinária quanto aquela que eu tive na Gulbenkian em 2006, para comemorar os 50 anos da Gulbenkian e os 50 anos do Pedro Cabrita Reis. O Pedro Cabrita Reis foi convidado a intervir no Centro de Arte Moderna, né, da Gulbenkian inteiro, e ele fez realmente uma crítica do espaço museal que eu nunca vi, uma experiência tão contundente, tão poderosa quanto aquela, e essa que eu vi agora em Serralves é na mesma escala, que ele cria uns caminhos, uma espécie de labirinto,
onde a exposição não tem começo nem fim, você vai percorrendo durante 1.500 metros quadrados, 3 salas, diversos corredores, sempre, às vezes você tem chance de se distanciar da obra, às vezes você está em contato direto com a obra. Foi muito interessante esse trabalho. Agora, a Lígia realmente tem essa radicalidade que eu quis refundar aqui e salientar aqui. Isso é efetivamente estilo tardio, ou seja, não é a continuação de uma experiência que ela já teve antes. Ela consegue produzir uma ruptura no interior da própria obra. 2 artistas que nós temos a oportunidade, o privilégio no Brasil de assistir a passagem do moderno ao contemporâneo são Hélio e Lígia. Ou seja, você assiste nitidamente a passagem do que é moderno para o que é contemporâneo. Ou seja, eu ia falar isso, ia te perguntar isso agora mesmo. Né? Que a gente pode dizer que isso poderia ser o start da arte contemporânea. Eu acho que no Brasil, né? No Brasil, sem dúvida, o Brasil conta com essa oportunidade. Eu quero lembrar aqui que o grupo Oktober, que é na área de artes visuais, embora tenha sido fundado, e a primeira grande animadora foi uma teórica e crítica do cinema, Annette Michelson, mas depois tomou corpo, sobretudo nas artes visuais, através de 4 pessoas, uma americana, Rosalind Krauss, outro americano, Hal Foster, um francês, Yves Alamboir, e um alemão, Benjamin Buller. Mas tanto o Yves Alamboir quanto o Benjamin Buller estão como acadêmicos, professores de grandes universidades nos Estados Unidos desde o final dos anos 70. Eles escreveram um livro no final do século passado, chamado A Arte desde 1900. Os dois únicos artistas brasileiros incluídos nesse livro são Lígia Clark e Elliot Sica. Agora, vejam bem, eles se pretendem de esquerda, inclusive esse nome Oktober, criado no final dos anos 60, é uma memória da Revolução de Outubro, a Revolução Soviética, né? Por isso se chama Outubro. Agora, vejam bem, mesmo com todo esse aparato ideológico, crítico, de esquerda, e grandes teóricos da arte, que eles são, todos eles, cada um à sua maneira, eu tenho críticas mais ao Hal Foster, eu acho o Hal Foster o mais fraco dos 4. Agora, eles colocaram Hélio e Lígia como artistas não ocidentais. Eles são coreanos? Eles são de Hong Kong? Hélio e Lígia? Como artistas não ocidental? Que estranho, Pois é. É o hemisfério norte ainda pensando que algo que acontece no hemisfério sul não pode pertencer à arte ocidental. Como a América Latina, né? América e América Latina, né? Como se aqui não fosse América também. América Imaginar um Soto, um Cruz Dias com um artista não ocidental. Paulo, a gente está chegando ao fim aqui. Faltam 1 minuto e 2 minutos de conversa. Não sei se você quer encerrar com alguma coisa. Eu quero agradecer a todo mundo que teve a paciência, a amiga que assistiu aí, a Maria Chiaretti, que eu vou pesquisar bem a questão do Descartes para separar bem o pensamento do método da questão do corpo. E eu vou agradecer muito a você, Gustavo, por dar a oportunidade de eu falar de uma pessoa que, além de eu ter um imenso respeito pela obra, foi uma amiga minha com quem eu convivi até a sua morte precoce, aos 67 anos de idade. Poxa vida. Eu que agradeço, Paulo, a sua generosidade em estar aqui com a gente, em compartilhar toda essa história, nos dar essa aula, né, digamos assim, e foi um grande prazer poder ouvi-lo, e o público também imagino que tenha gostado. Vai encerrar em 30 segundos, então eu vou me despedir também, convidar o pessoal para ficar atento na nossa programação, que tem outras lives por vir, e como tem 30 segundos restantes, eu vou citar aqui a frase do Mário Pedrosa, que ele dizia sobre a obra da Lígia,
que era um exercício experimental da liberdade. Não é isso que ele dizia? Ele falava de um conjunto de obras do Antônio Manuel, da Lígia Clark, do Hélio, como esse exercício experimental da liberdade. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado você. Espero, tão logo que possível, nos encontrarmos pessoalmente. Sempre agradável nossos encontros pessoais e esse também virtual foi muito bom. Muito obrigado.